Olá, tudo bem? Bom, a respeito de como é que eu faço as medidas é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma cozinha que ela é em U, né, que a gente fala, ela fecha para os três lados, né? A primeira coisa que eu faço é colocar o ponto na parede principal, no caso aqui é que fica para cima, né? Então eu mudo o ponto para essa parede, certo? Tá, aí. Em vista frontal, coloco as cotas normais aqui. Marca a altura da caixa, por exemplo, a altura do rodapé, a largura de cada módulo, porque tem marceneiro que quer a largura de cada módulo, mais ou menos, né? Colocaria mais certo se tivesse com a minha medida de meio. Vou contando normal, coloco assim as medidas, tá? Até aqui vamos falar que fosse a medida pro cara, apresentar para ele. Eu coloco tudo em vermelho para ficar. Eu gosto de usar o vermelho, se quiser deixar no preto mesmo pode deixar. Então se você vê que nessa medida quando você coloca assim, você vai perceber que a cota tá aqui, ó, as cotas, tá em vermelho, tá naquela parede principal, tá? Ele leva em consideração sempre o ponto, tá? Por exemplo, o ponto aqui é o 0. Então esse ponto aqui quando eu dou vista frontal e coloco as medidas, ele grudou aqui nesse fundo porque ele é o 0. É aqui onde o ponto tá. Tá, para fazer as medidas dos lados, como é que eu faço? Eu movo a parede mesmo, não tem jeito, tá? Deixa eu desligar meu piso e meu teto. Porque esse negócio de vistas de corte, o próprio AutoCAD mesmo não funciona, nem questão do Domus, né? O AutoCAD não funciona muito bem com esse negócio de vistas de corte. Então seleciono tudo aqui, que é desse lado dessa parede. E até por isso a questão de você fazer um desenho bem certinho, que você consegue estar movendo mais fácil. Eu não movo para trás, tá? Porque se eu der uma vista frontal, todos esses móveis aqui ficariam atrás da parede e não iria aparecer numa vista frontal. Então eu movo aqui sempre para baixo do ponto, certo? Então vamos ver 5 metros aqui. Ela não ficou nada. Essa parede aqui também, quando eu der uma vista frontal, ela vai ficar na minha frente. Eu movo ela pro lado. 5 metros já saiu da frente aqui. E beleza. Agora vamos começar a fazer a cota, tá? Quando eu dou vista lateral, eu vou olhar essa parede de frente, aqui eu movi, certo? Só que, deixa eu tirar essa medida aqui. Se eu colocar minha medida aqui, por exemplo, ó, certo? Você vai ver que minha medida ela tá aqui. Ela não foi parar naquela parede do fundo, porque ela tá levando em consideração um ponto, tá? Então você pega aqui e move o ponto pro canto, digita MC, comando MC, ou você joga aqui o ponto pro canto e inverte, né? Então meu ponto vai parar lá do outro lado. Aí eu venho aqui nessa vista e começo a fazer as medidas de cota, tá? Coloco aí mais ou menos algumas medidas só para te mostrar. Deixo tudo vermelho. Beleza? Aí você vai ver que agora as medidas estão lá no fundo. Tá certo? São as medidas. Beleza? Tá, então agora eu vou jogar o ponto pro canto e inverter de novo. E aí entra o seguinte, você tem um comando que é de vista lateral e você olha essa parede aqui de frente. E para olhar aquela parede de frente você não tem um comando, certo? Não tem vista VF vista frontal, VL vista lateral. Aí como é que eu faço? Você vem aqui em cima, aqui tem essa guiazinha, tá escrito top, né? Embaixo, em cima, direita e aqui tem esquerda, tá? Então você clicou em esquerda, ele está olhando agora aquela parede de frente, que era a última parede que faltava. Tanto é que você vê que as minhas medidas que eu coloquei antes estão ao contrário, né? Porque elas estão de costas. Então vem aqui e faço as cotas também, certo? Coloco ali uma medida de altura, vamos supor, uma medida de caixa interna aqui, vamos falar, né? Vou mostrar para você como é que eu faço isso aqui também para imprimir, né? Então vou selecionar aqui, vou deixar vermelho, beleza? Aqui nessa propriedade do texto eu consigo aumentar o tamanho dele, tá? Ali eu coloquei vermelho, você vem aqui, aumenta o tamanho se você quiser para 7, tá entendendo? Eu costumo deixar 5. Aqui nessa propriedade dá para fazer muita coisa, posição de texto e tudo mais, certo? Eu costumo deixar 5 mesmo. Deixa eu salvar aqui. Dou uma planta baixa e minhas cotas estão lá, ó. Tá vendo? Então você lembra disso, que essas medidas de cota aí, ele respeita o ponto. Se meu ponto estivesse no meio da parede, ele iria jogar as cotas no meio da parede, entende?
Essa é a questão. A próxima coisa que eu faço agora é a respeito de ter que mandar para o layout, né, que seria imprimir lá no layout. Como é que faz? Aqui tem essas guias margens aqui, né, que o próprio Domus faz, tá? Esse aqui eu já mexi nele, mas o que eu faço? Bom, essa planta baixa aqui eu não mexi. Tá, ele aparece desse jeito, o Domus, né? Inclusive acho que vem escrito Domus ali do lado. O que eu faço? Eu apago isso aqui, tá? Se ele estiver dentro do quadradinho, mexendo no quadrado ali, ó, é só você dar 2 cliques fora e você apaga ele. Eu apago isso aqui. Eu dou um zoom na página aqui, seleciono aqui divisão de tela, seleciono simples, que você pode aqui, tem outros tipos aqui de divisões. Eu costumo usar o simples. E um ponto, outro ponto, dou 2 cliques no meio aqui da tela, ele acessa para mim, tá? Aqui eu também dou comando de planta baixa, isométrica, tá vendo? Então eu vou dar uma vista lateral aqui. Opa. Essa vista lateral vai estar aqui para mim, essa parede, certo? Aí eu posso colocar aqui a visualização da esse 2D, eu posso colocar ele como conceitual. Aqui tem outro que é quando você limpa a tela, certo? Eu, quando vou apresentar para o marceneiro assim, eu não uso realista, certo? Porque até mesmo para imprimir fica muita coisa para se usar de tinta, né? Eu costumo às vezes usar assim, como se estivesse passando um raio-x nele. O próprio nome já fala, né? Aqui seria um raio-x. Aí você consegue ver até a medida interna lá, ó. Se você acha que está muito forte essa cor dele aqui, você não consegue ainda ver a cota direito, você vem aqui em Visual Styles Manager, você procura aqui no tipo aqui pelo que seria do raio-x, que seria essa última opção aqui. Ele tem opacidade, tem várias coisas aqui. Você pode colocar aqui, está falando que você só quer os materiais, certo? Aqui você coloca, você desliga os materiais, no caso, só que fica estranho. Materiais e texturas. E aqui em opacidade você pode deixar ele mais ainda transparente, ó, por exemplo 20. Ele vai sair assim, ó, tá vendo? Pode deixar 30 acho que já tá bom. Eu acho que, se eu não me engano, eu costumo usar 25, tá? Então esse aqui já seria, por exemplo, aqui a vista lateral, né? E aqui você consegue colocar um texto aqui, escrever, porque às vezes o marceneiro ou o cliente quer escrever alguma coisa, né? Vista lateral. Vista lateral. Quem trabalha com isso daí faz esses rodapés e tal. Vista lateral já tem, então posso aqui entrar na margem aqui, na outra margem criar outro. Certo? É a mesma coisa, eu posso selecionar aqui o raio-x. Possivelmente ele, se eu não me engano, ele já pega a configuração que eu já tinha feito antes, tá vendo? Aí nesse raio-x eu gosto de usar ele porque você vê esses detalhes aqui meio parte interna. Aqui você sabe que tá a caixa geladeira, que tá o micro-ondas, o forno. Então o cliente consegue ter um pouco dessa noção de o que tá na frente dele ali, certo? Eu uso o raio-x, tá? Então a vista lateral, essa aqui é a vista frontal. Esse aqui também eu vou apagar e aqui eu venho e coloco raio-x. Aí você consegue ter essa noção do layout, certo? Você escreve também ali, vista esquerda, direita, e aí você consegue fazer todas as cotas naquele estilo que eu te falei. Eu acho assim, o jeito que eu faço, certo? É mais fácil pra mim. Tem um outro jeito também, só que ele funciona mais quando você tem um projeto que você modelou ele inteiro, que você não tenha jogado nenhum módulo ali que você não tenha jogado nenhum módulo do Domus, só que ele não sai nesse estilo pintadinho, bonitinho na hora que você faz o layout, sabe? É mais preto e branco mesmo, mas funciona bem para você precisar passar ele para um marceneiro, certo? Ó, por exemplo, esse projeto aqui. Esse projeto aqui não tem nada de módulo do Domus, certo? Nenhum módulo. Deixa eu desligar aqui a parede, piso, teto. Certo? Aqui não tem nenhum módulo do Domus. Aqui é tudo. Essas portas aqui eu costumo jogar ela irregular mesmo, certo? Os perfis são todos modelados, foi que eu modelei. Então não tem nada de módulo assim que seja do Domus. Se eu não me engano, só essa caixa aqui não, nem essa caixa aqui é. Então aqui é tudo foi
eu modelei, certo? Eu criei um irregular, coloquei, apliquei material e tal. Aí como é que eu costumo fazer quando eu preciso passar para o marceneiro, não é para cliente assim, por exemplo, um cliente do final que a gente diz, né? Como é que eu faço aqui, por exemplo, eu tenho que passar o layout aqui do cara de vista frontal. Em vez de eu fazer todo aquele processo de move, vira e tal, eu venho aqui e digito o comando S-Plane. Ou também se digitar Section Plane ou S-Plane, ele funciona, tá? O que esse comando é? Dá pra ver ali que ele vai estar mostrando mais ou menos o que ele vai fazer. Ele corta, tudo que é 3D ele corta, tá vendo? Ele faz um corte, certo? Então vamos falar que eu vou apresentar para o marceneiro isso aqui, ó. Esse pedaço daqui. Certo? Então você já percebe o seguinte, ó, ele criou para mim esse retângulo aqui, ó. Certo? No projeto, ó, esse retângulo. Você tá vendo que tudo que tá da flecha que tá apontando uma flechinha, todas as coisas que eu criei de irregular e tudo mais, ele sumiu, desapareceu, certo? Daqui para lá. Se eu inverter ele, clicando na flechinha, ó, tudo que tá da flechinha para lá, ele ignorou e manteve essa parte que eu modelei de trás da flecha apresentando, certo? Para que isso aí funciona? Vamos lá, vou te falar. Aqui planta baixa, tá? Aqui tá a flechinha, então eu vou deixar a flechinha virada para cá. E o que eu quero apresentar para o marceneiro seria dessa caixa da geladeira aqui. Vamos falar da caixa da geladeira. Dessa caixa da geladeira para cá não vai ser apresentado nada, tá? Deixa eu ligar meu teto, meu piso, minhas paredes. Beleza? Então, o próximo comando, o que é? Você seleciona o S-Plane, você clica nele normal, e aqui se digita Generate Section. Ele vai gerar a seção baseada nesse Section Plane que você acabou de fazer, certo? Então você seleciona ele aqui. Aí ele abre essa opção aqui, tá? Tem duas coisas que eu desmarco nele aqui, certo? Você clica aqui em Section Settings e aqui eu venho em Backgrounds. Cadê isso? Aqui, Curve. Esse Curve aqui eu desmarco isso aqui para não. Vamos lá, que assim fica mais fácil aqui. Backgrounds, o Hidden Lines eu coloco como não. Certo? São dois padrões que eu poderia até te explicar o que é, mas eu coloco como não. Se quiser marcar, você não marca, você vai ver a diferença. Depois que eu fiz isso daí, eu tenho essas várias opções aqui, mas eu não mexo nada, tá? Porque eu já selecionei, eu quero que ele pegue inteiro ali. Aqui tem como você falar o que você quer selecionar. Se você quer em 2D ou 3D. Eu coloquei, aqui está marcado que são todos os objetos. E ele vai criar um bloco para mim, um novo bloco baseado nisso aqui tudo. E aqui ele quer saber se eu vou querer criar um novo bloco ou salvar ele e exportar ele. Mas eu vou deixar dentro do projeto, então eu não mexo mais nada aqui. Depois que eu fiz isso, eu clico aqui em criar. Tá? Ele demora um pouquinho às vezes, dependendo do teu projeto. Ele criou para mim daí, ó, um 2D daquela linha de trás ali inteiro que eu fiz, entendeu? Então aqui eu clico, dou um clique. Aqui ele me pergunta a respeito da escala do desenho. Eu só dou 2 enter seguido, certo? E aqui está perguntando por último onde é que eu quero rodar. Vou deixar assim. Então beleza. E aí ele já fez para mim esse layout aqui em 2D, tá certo? Aí eu não preciso ficar indo lá em margem, não sei o que e tal, entendeu? Ele criou isso aqui em 2D para mim. E eu consigo ir cotando assim, ó, né? Eu dou um clique, dou mais um para repetir o comando e só clico na linha e ele vai cotando para mim, ó, tá vendo? Aí, por exemplo, eu coloco aqui a altura. Isso para mostrar mais é para marceneiro, certo? Porque isso é em preto e branco. Então eu coloco aqui a altura, aqui rodapé, tá? Aí beleza. Aqui já foi uma vista, certo? Tá? Aí aqui eu seleciono o meu corte, vamos dizer assim, certo? Eu vou rodar ele para cá então. Essa posição aqui, tá? E eu vou querer que ele fique nessa posição da mesa, dessa mesa pra cá, certo? Então ele vai pegar também um pouco da pia,
Ou eu posso trazer ele mais aqui até o canto, ó. Trazer ele até esse cantinho aqui, que é o que vai me interessar, e eu ignoro aquele pedaço inteiro. Vou mover ele mais um pouquinho para cá. E faço a mesma coisa. Seleciono ele, digito Generate Section. Aqui dou Enter, ele vai manter com a configuração que eu fiz. Criar. Beleza. Então, opa. Eu dou 2 Enter seguido. Certo? E ele criou pra mim, tá vendo? Daquela vista lá. Tá certo? Se eu quisesse criar daqui pra lá, eu faço a mesma coisa. Vou fazer a última vista aqui. E inverto pela flechinha, ó. Aí a flechinha tá apontando pra cá agora. Então ele vai criar pra mim a partir daqui. Vou colocar, ó, desse superior. Então vou colocar bem aqui, ó. Aí. E aqui eu faço a mesma coisa. Ele gerou pra mim essa última vista, tá certo? Aí essa última vista aqui, dou 2 Enter, e aqui eu vou rodar, colocar ele certinho no lugar, é dessa parede aqui. Então ele tá observando daqui pra lá, né? No caso ele tá mostrando que seria dessa vista aqui, você tá em pé nessa parede aqui, olhando pra aquela parede. Por isso que você tá vendo essa parede de costas. A única coisa que você tem que fazer daí quando isso acontece, é só você selecionar ele ali, vou na vista frontal. Fica meio lento, esse que é o problema dele também. E aqui eu vou rodar. Beleza, rodei aquela última perspectiva lá, beleza? E aí já ficou certo, ó. Então eu tenho a vista dessa última parede, que tem essa porta com a bancada, que tá olhando certo agora pra mim. Eu tenho a vista frontal dessa parede aqui e tenho a vista lateral. Depois disso, ó, eu apago isso aqui, porque AutoCAD é complicado, bicho. Ele fica, às vezes dá um pepino depois. Então eu apago essa section plane antes de continuar fazendo as coisas que eu vou fazer com isso aqui, que seria colocar todas as medidas. Quando eu vou, esse aqui é um 2D, tá? Ele é um 2D criado. Inclusive ele fica salvo como se fosse um bloco. Se você der 2 cliques nele aqui, você vê que ele está salvo como se fosse um bloco, ó. São blocos, tá? Então aí na hora de imprimir, o que eu faço? Eu vou aqui na margem. Acho que eu já tinha passado para algum cliente aqui. Deixa eu dar uma planta abaixo, tá? Ele fica desse jeito na hora de imprimir, ó. Ele fica bem, fica bonitinho. Você coloca as medidas, só que ele não fica numa visualização de cor, certo? Tá vendo? Como se fosse uma perspectiva que você coloca para pintar, fazer uma pintura nele aqui. Olha lá, ó, ele fica lá ele tá o 3D, que seria no caso, né? E aqui ele continua tudo preto e branco do jeito que você fez. Você tá entendendo? Então ele não tem esse negócio de ficar igual daquele raio-x lá quando você vai apresentar pro cliente, tem que ser uma coisa mais bonitinha. Só que isso aqui, ó, uma mão na roda, isso aqui ajuda muito, muito. Certo? Então eu espero que isso aqui de alguma maneira te ajude, certo? Só que nem eu falei, esse daqui da seção é mais porque eu fiz ele todo modelado. Eu não joguei nenhum módulo que fosse do Domus, porque ele dá um erro, certo? Vou te mostrar qual que é o erro aqui com outro. Deixa eu jogar no lugar aqui, tá? Vou te mostrar qual que é o erro que acontece, porque que eu não uso essa seção quando eu faço blocos do Domus. Por exemplo, aqui é tudo blocos que o Domus jogou, certo? Esses módulos assim, ó, tá modular. Enquanto que no outro projeto eu não faço isso. Eu só jogo um irregular atrás, eu crio um irregular para fazer a caixa e jogo as portas na frente dessa caixaria, entende? Então ele não fica pra mim uma caixaria desenhada lá dentro, ó. São as portas que eu criei aqui, fui jogando, certo? Só apagar aqui, ó, é um irregular que tá lá atrás de caixaria. Eu não tenho aquela caixaria lateral, piso e teto, não tenho nada, certo? Então eu faço isso mesmo por conta, para eu poder fazer esse tipo de corte aqui, certo? Então quando eu faço um projeto onde eu joguei esses módulos aqui, esse comando não funciona muito bem, porque, ó, deixa eu mostrar pra você, tá? Vou colocar daí dessa seção pra cá, mais ou menos aqui, tá? Você tá vendo que a flechinha, ele deveria apagar pra mim os módulos que ficariam dessa flecha pra cá. Se for uma vista isométrica, você vai ver, ó,
que aqui está a seção que eu criei, e ele não apaga a caixaria que o Domus joga, tá entendendo? Então quando eu gero também lá a perspectiva aqui, ele não joga para minhas portas, ele agrupa todas as portas e gavetas num canto. Essas são as portas e gavetas que o Domus joga, então ele agrupou. Enquanto que os módulos que eu desenhei, que nem o perfil de alumínio aqui, tá no lugar. Agora as portas, ele agrupa tudo para um lado, tá entendendo? Ele joga tudo lá pro canto lá e fica lá. Então ele desaparece as portas e módulos que o Domus criou. Então por isso que eu não uso ele quando eu faço os módulos do Domus, certo? Isso aqui é um segundo método que eu uso quando preciso passar no marceneiro, e eu já modelei fiz o meu projeto inteiro na mão, vamos dizer assim, com irregular, certo? Aqui nessa cozinha, por exemplo, é tudo irregular. O tampo, a base, as portas, as gavetas. E aí esses blocos aqui são blocos que eu baixei da internet, certo? São blocos de AutoCAD também, então ele funciona e ele some na hora que você vai fazer, ou se mantém ali como linhas, tá vendo? Ó, certinho, o fogão, o micro-ondas, tá entendendo? Tem alguns blocos que o próprio no caso que vem do Domus também, dá problema. Esses blocos também que eu disponibilizo, se você está com ele no teu projeto, você primeiro limpa o teu projeto de blocos e decoração, para você poder fazer esse tipo de corte aqui, certo? Esse tipo de corte aqui, você tem que limpar, porque se você vai tentar fazer, ele não consegue, certo? Com decorações assim, que vem de SketchUp, essas coisas. Agora que são criados no AutoCAD, ele funciona tranquilo, beleza? Meu nome é Manuel Calonga. Fiquem com Deus e muito obrigado.